Bem, quero chamar você agora, nesse momento que a gente está, todos nós parece que estamos coligados, ligados, né? Interligados dentro de uma situação só, para entender um pouco mais sobre as coisas e você ter voz ativa. Quando você for falar, você falar com um pouco mais de propriedade. Então, vamos por parte. Bem, o que acontece com a sociedade brasileira, né? Nós viemos de uma situação de escravo. Não tem como pular isso. A história do Brasil começa, né? As pessoas chegam, colonizam a gente, e aí traz os africanos para o Brasil, né? E começam a ser escravizados, tentar escravizar os índios. Isso é a base, não adianta a gente pular essa história. Então isso aconteceu. Quando você começa com a história assim, e levando o Brasil, um dos últimos países a acabar com a escravidão, você vê que temos um longo período de escravidão, mais do que país livre, e você percebe que isso impacta muito o Brasil, porque além de ter esse período gigante de escravidão no Brasil, o Brasil é um bebê de apenas 500 anos. Vamos repetir? O Brasil é um bebê de apenas 500 anos. Isso não é nada para um país. Isso não é nada. Então nós estamos engatinhando. A partir do momento que nós nos livramos da corrente, mas a corrente física, pegável, né? Essa corrente que você conseguia meter a mão. E depois continuamos com a corrente invisível, a corrente da intolerância, a corrente do racismo, do preconceito, porque essa corrente demora-se muito para quebrar ela. Demora-se muito para se livrar dessas correntes. Elas não terminam em 50 anos, elas não terminam em 100 anos e esquece. Sabe, nós vivemos dentro de um período, depois entramos de um outro período de ditadura e saímos há pouco tempo de uma ditadura propriamente dito e começamos a viver uma ditadura que não se fala que é ditadura, mas tá meio por aí, né? Isso não sou eu, é a história do Brasil. Você não conhece? Procura ver a história do Brasil, vai procurar. Não é difícil você entender, se você quiser ler, né? E aí vai chegar o nosso ponto. Qual é o nosso ponto? Quando você tem lá na escravidão o capitão do mato, quem era o capitão do mato, Pulmão? Olha, o capitão do mato era aquele cara que ele não ia só buscar o negro no mato, né? Como diz a música, né? Quando o negro fugia pro mato, meu senhor mandava buscar, e o negro sassaricava, batia no homem que ia apanhar. Quem é esse homem? O capitão do mato. Ele não é só o cara que ia lá pegar o negro no mato. Ele era o cara que ficava ali, perto do patrão, tentando ajudar, engraxando o sapato, tomando umas tapas de vez em quando do patrão, sendo esculachado, mas não estava junto com aquele negro que estava lá tomando a chicotada. Ele ficava junto com a outra galera, sendo esculachado pela outra galera, pelo capataz, que era o cara branco, que trabalhava na fazenda, né? Pelo patrão, de vez em quando ganhava um pescoção, tomava umas fritas, mas ficava junto com a galera. E aí, quando o bicho pegava e tinha que alguém pegar o negro no mato, mandava ele, porque ele era negro também. Entendeu? Olha que situação que parece que nós estamos vivendo hoje. Parece não, estamos vivendo hoje, né? A nossa sociedade, ela é dividida assim, veja comigo, pobre, muito pobre, pobre de marré, sem nada, pobre, o cara pobre, classe média, olha que nem levantei a mão, uma classe média que é invisível e eu vou te mostrar já já, e os ricos, e os milionários que você não vê. Mas essa mão que você não está vendo é porque você nem vê essas pessoas. Você nem sabe cadê eles, nem tem contato, vive em outro planeta. Então, nessa história que eu te contei aqui sobre o muito pobre, pobre pra caramba, sem nada de marré, e o pobre, sabe? E o outro pobre, e aquele que acha que é uma classe média, tá tudo muito pertinho. Esse cara que tá aqui em cima, que você não tá vendo a mão, tá comandando a história toda, e ele influencia diretamente a esse pessoal que está aqui, um pouquinho pertinho do outro aqui, ó, nessa camada. Então, quem está aqui, só porque está em cima desse que está aqui embaixo, acha que é diferente, acha que tem tratamento diferente,
acha que é branco, mas não é branco, branco igual nós temos no Brasil não, ele acha que é um branco, um lorde branco de um país escandinavo, sabe? Esquecendo que no Brasil nós somos todos misturados. Essa pessoa que está aqui achando que é branca só descobre que não é branca quando vai para fora. Quando chega num país como os Estados Unidos, que lá o cara te chama de latino. Porque você não é branco coisa nenhuma, você é brasileiro. Brasileiro é misturado, brother. Desculpa, tô até deixando triste algumas pessoas. Então, aqui no Brasil, o cara acha que ele é branco, que ele não é esse cara que está aqui embaixo, que ele não tem conexão com esse cara que está aqui embaixo e que ele não tem nada a ver com esse cara que está aqui embaixo. Ele é mais ligado a esse que está aqui, ó, que ele nem está vendo, que ele nem está sonhando em conhecer. Mas ele acha que ele está aqui em cima, junto com esse cara. E aí, ele fica respondendo a ecos que vêm daqui de cima e que ele escuta. E ele acha que pode fazer a diferença. E aqui está nosso grande problema. Porque as pessoas que deveriam se unir a nós, para que as coisas melhorassem, ela luta contra a gente. Automaticamente, ela lutando, se virando contra a gente, nesse meio aqui tá tudo. Tá a máquina do Estado, tá o funcionário fantasma, tá aquele que não quer trabalhar, tá aquele que é contra, tá o povo oprimido pedindo socorro. E aqui tá a força policial, que tá tudo misturado aqui, meu amigo. Tá todo mundo aqui dentro dessa esfera, sofrendo as consequências diariamente, um do outro. Porque também, contrapartida, aquele que está lá embaixo, no último degrau, está em guerra com esse que está aqui. E se alguém do último degrau sobe um degrauzinho a mais, começa a ficar em guerra também. Ou seja, ninguém se entende nessa esfera, porque não conseguimos identificar o nosso inimigo, o nosso verdadeiro inimigo. E isso é o nosso grande problema. Porque muitas das vezes estamos em guerra com nós mesmos. Aqui entre a gente, com aquele que subiu um degrauzinho a mais, um degrauzinho pequenininho. Ele vira o nosso inimigo mortal. Porque ele subiu um degrau a mais. E aí ele é visto como outra pessoa também. E vice-versa. Porque aquele talvez que subiu um degrau a mais já olha para aquele que está embaixo e fala: ah, você é um merda, você não é nada, cara, é aqui, eu tô aqui agora, eu sou o sinistro, eu sou o segurança da boate, posso dar na sua cara. Sabe? O segurança da boate fala: você agora não pode entrar, mas está vazio lá dentro, mas não pode entrar, porque é meu momento de dizer que você não pode, então eu vou falar para você: não pode, eu posso ter esse poder sobre você, porque eu só posso ter poder nisso. Sabe? É alguns, não todos, mas alguns policiais que é o único momento que o cara tem poder ali, brother. Às vezes o cara não manda nem em casa. Então o poder é ali, naquele momento, ele quer colocar o poder dele em prática. Em cima daquele que já não tem nada, que já não possui nada, que a vida já está castigando. E aí ele vai lá e castiga mais ainda, porque ele se acha superior, quando na verdade ele não é superior a nada, ele está envolvido nessa camada aqui. E aí, por outra conta, aquele cara que comprou um carrinho, a prestação que está pagando em 1000 vezes, já se acha melhor que todo mundo que está aqui porque tem um carro, brother. Talvez um pouquinho melhor. E aí ele já começa a massacrar, já tira onda, já acha que é o playboy. Playboy de nada. Nós não temos noção da riqueza. E aí ficamos aqui nos matando, nos degladiando. Encontra aqui os ricos e olha, os muito ricos estão vivendo em outra parada, em outra esfera. Nada disso atinge os caras. Nada disso faz menor diferença para eles. Precisamos nos reconhecer, nos identificar, saber quem somos nós. Precisamos parar de olhar quem está do nosso lado ou quem está um pouco acima da gente como inimigo. Inimigos religiosos, porque não é da minha religião, eu sou seu inimigo. Gente, isso só fortalece tudo o que está acontecendo nesse exato momento.
O vídeo é longo, mas precisamos entender o que está acontecendo de verdade. Deus é bom, gosta da gente. ABP em movimento. Forte abraço, galera.